Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Eu sou Maria Clara Barros e está no ar o programa Em Pauta, que hoje irá esclarecer as suas dúvidas sobre a Lei Seca. Criada em 2008 com o objetivo de aumentar o rigor contra o motorista que ingere bebidas alcoólicas, a lei veio sofrendo alterações nos últimos anos. A última discussão está relacionada à obrigatoriedade do teste do bafômetro, que continua sendo voluntário. E para dar mais detalhes sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Cleiton Gonçalves, e o advogado, Dr. Anderson Machado, que é também presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB de Uberlândia. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Bom, para começar, para as pessoas de casa entenderem, como é feita a abordagem da polícia hoje em relação ao teste do bafômetro? Como que está funcionando a lei hoje no Brasil? Então, podemos considerar que houve um avanço nesse tocante à fiscalização do combate ao uso de bebida alcoólica no trânsito. Isso porque estudo demonstra que por ano morre em torno de 35 mil pessoas no trânsito. Dessas 35 mil pessoas, 7 mil praticamente é o que acontece nas rodovias federais. E o uso de bebida alcoólica, ele está entre os 7 bilhões, né, dentro das estatísticas, das causas presumíveis que levam aos acidentes. Ainda a embriaguez alcoólica está relacionada dentro desses fatores, né, graves. Então a Polícia Rodoviária Federal tem sempre combatido esse tipo de infração, né, autuando. Primeiro faz a abordagem, se verificar que o condutor apresenta sinais de embriaguez alcoólica, ele é convidado a fazer o teste bafômetro. Uma vez feito o teste, aí tem-se a medida administrativa ou até mesmo criminal contra esse condutor. Certo. Doutor, hoje existe uma discussão quanto à obrigatoriedade, né, do teste do bafômetro. Como que o senhor vê isso? A pessoa que é abordada não é obrigado nem a soprar o bafômetro, nem fazer o exame de sangue. Porque nós temos jurisprudência, nós temos lei que fala que ninguém tem que produzir prova contra si próprio, contra si mesmo. Então eu não preciso, em termos de processo, seja ele administrativo, seja ele jurídico, qualquer processo, eu posso me manter quieto. Eu não preciso falar e, consequentemente, eu não falando, eu evito de produzir prova contra mim mesmo. Ou eu não preciso fazer nada, eu não tenho nada que me obrigue a criar uma prova que essa vá, no futuro, intervir num processo em que me prejudicará. Mas eu acho que essa brecha atrapalha um pouco, né, a eficácia da lei, porque muitas pessoas se recusam a fazer, e aí o que acontece com quem não quer fazer o teste? Bom, ainda temos um instrumento das medidas administrativas que poderão ser aplicadas quanto ao condutor e quando ele não quer ser submetido ao teste bafômetro, né? Então, uma vez recusado, ele vai ter o veículo apreendido, né, porque é uma concessão para ele dirigir, que ele faça o teste do bafômetro. Uma vez não feito o teste, então ele vai ter que providenciar um condutor que seja submetido ao teste do bafômetro para retirar o seu veículo, porque naquele momento o veículo dele já está em poder do Estado, né? Já chamamos para nós, então, vamos dizer assim, a apreensão daquele veículo, a retenção daquele veículo, até que ele se apresente um condutor que será submetido ao teste do bafômetro para retirar o veículo do local. Esse é o procedimento usado hoje no Brasil. Esse é o procedimento adotado, esse é padrão no Brasil, é previsto no Código de Trânsito, né? Então, imediatamente, nós preencheremos um termo de constatação de embriaguez alcoólica, faz-se a notificação, né, uma multa que hoje ela está no valor de R$ 957, ele irá perder 7 pontos na carteira e depois, em segundo momento, iremos encaminhar essa carteira, esse termo de constatação e um boletim, uma espécie de um boletim de ocorrência, encaminhar para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil providencie as medidas administrativas de suspensão de até 12 meses do direito de dirigir contra esse condutor, que simplesmente recusou. Por quê? Naquele momento, presume-se a culpa dele, porque se ele não bebeu, por que ele não faz o teste bafômetro? Não tem por que não fazer, né? E tem dado certo? Tem sido eficaz esse procedimento? Tem. Pelo menos essa parte administrativa tem dado certo. Está sendo eficiente no momento. Doutor Anderson, o senhor acredita que seja possível ter essa alteração, essa mudança na lei?
quanto à obrigatoriedade? É muito difícil. É uma questão, eu entendo como uma questão política e eu acho muito difícil. Eles têm duas coisas. Eles podem tentar corrigir a lei, que eu acho pior ainda. Eu acho que teria que parar, zerar e começar de novo. E esse é um problema que nós temos num país em que são feitas as leis de uma forma contrária, uma forma que ela vai contra o que é principal numa lei. Uma lei, para ela ser feita, ela tem que ser feita por jurista. Ela tem que ser feita, eu estava falando com o inspetor, em outra entrevista que nós demos, ela tem que ser feita por alguém que entende de lei, por alguém que já prevê um futuro. Então ela teria que ser feita por advogados, por juízes, por promotores, por polícias. Então teria que ter toda uma organização para que seja feita uma lei já prevendo aquilo. Agora não, nós temos leis que são feitas por políticos. Então a lei muitas das vezes ela vai contra o anseio dela mesmo. Ela vai a favor do que eles merecem, do que eles querem, do que seja bom para os políticos. Então eu acho que eles tentaram corrigir, eles puseram a lei da lei seca, que é uma lei muito bem-vinda. Eu sou totalmente a favor de que se beber não dirija, indiferente até da quantidade alcoólica, porque eu acho que ou você faz uma coisa ou outra. Ou você é honesto ou não é honesto. Não existe aquele meio honesto. Então eu acho que você vai beber, vai. Então você não dirige. Sou totalmente a favor disso. Agora o que acontece? Eles fizeram uma lei boa que tinha falha. Ela é uma lei, a intenção foi muito boa, mas ela tinha uma falha. E eu entendo que eles tentaram assim, vamos dar uma eficácia maior na lei, e eles pioraram, porque eles quantificaram a lei. Quando não tinha essa quantidade... Quanto ao teor alcoólico, o que acontece? Existia uma brecha ali para que o policial pudesse agir. E essa agora já não tem. Então, se ele não tiver, se não soprar no bafômetro, se não tiver aquele tanto que a lei exige, que eles mudaram o caput da lei. Se não tiver, o que acontece? Nada. Entendeu? Ele precisa de uma prova material. Na verdade, essa mudança não veio a Ela veio para piorar a lei. Não, só veio para piorar, porque ele podia fazer aquilo baseado em testemunho, baseado no fato. Hoje não, hoje ele tem que ter uma prova material da coisa. Se ele soprar o bafômetro e sair a etiquetinha com aquele teor alcoólico, tudo bem. Se não, não tem como agir. É complicado, né? Bom, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Continue com a gente. Estamos aqui no CIEP do Rio de Janeiro para mostrar como o governo federal, em parceria com estados e municípios, está melhorando a educação pública em todos os níveis. E como não há educação de qualidade sem professores valorizados e estimulados, o Ministério da Educação está proporcionando uma série de benefícios para quem ensina na rede pública. Nos últimos anos, foi dada mais atenção para a questão do salário, possibilidade de a gente fazer cursos, capacitando. Quanto mais o governo investe nesse professor e nesse ensino, país melhor, país mais desenvolvido. Como você vê, já avançamos bastante, mas muito ainda precisa ser feito. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Guerreiros, acordem. A hora chegou. Molhem o rosto. Peguem seus documentos. A passagem do trem. Para guerreiros não existem escadas ou aperto que os tirem do caminho. A luta é dura, mas a vitória dura 4 anos. Acordem, guerreiros. Se você mudou de endereço, não tirou o título de eleitor ou teve ele cancelado, procure um posto de atendimento da Justiça Eleitoral até 9 de maio. Não deixe para a última hora. Brasileiro que vota não foge à luta. Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje falando sobre a lei seca. Doutor Anderson, voltando ao nosso assunto, o que o senhor acha que falta para melhorar a eficácia dessa lei no Brasil? Eles têm que corrigir o texto dela. Eles têm que no meu entender, tinha que acabar com ela e voltar com a lei eficácia, voltar com a lei que dê autoridade ao policial. Eu acho que
se nós temos na Constituição que não o sujeito, o agente, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tem que ter a polícia o poder de polícia, tem que dar à polícia o poder de polícia. A polícia tem que ver que a pessoa está embriagada, ele tem que ter ou duas testemunhas, ou um colega de profissão, ele tem que ter fé pública. Eu acho que ele tinha que virar e falar, você faz um teste aqui, nós temos em países desenvolvidos câmera em veículos, então geralmente eles fazem na frente do veículo, eles passam uma faixa no chão, a pessoa caminha em cima daquela faixa, ele faz alguns testes que são já próprios para isso, para que note se a pessoa tem aquele poder de direção, aquele poder de equilíbrio. Constatado que não tem, ele é autuado e corre tudo muito bem. Aqui no Brasil nós não temos isso. Então o que acontece? Eles têm, no meu entender, que tirar essa quantidade que eles puseram, não aumentar ou diminuir, tem que tirar aquilo e tem que dar o poder de polícia. Ele tem que virar e falar, se foi constatado que a pessoa está embriagada, se o policial viu que ela está embriagada, o agente de trânsito viu que ela está embriagada, ele pode até ser exigido dele, no meu entender, uma testemunha, duas, ou que ele chame um colega que assine o boletim de ocorrência, hoje o REDS, né, junto com ele, para dar fé pública. Porque o que adianta então a polícia? Se ela não pode fazer. Se ela não pode. O que adianta o poder da polícia? O que adianta a palavra da polícia? Aí nós vamos chegar de frente ao juiz, com um cidadão comum, eu chamo de cidadão comum todos nós, e a polícia. Aí vai ser a palavra de um contra o outro. Mas a polícia tem que o poder de polícia. Ela está ali, ela está revestida pelo Estado para fazer aquela atuação. Não tem por que ela está acusando. Não tem por quê. Será que ele me conhece, ele tem uma raiva de mim e vai me pegar naquele momento e tal? Então tinha que prevalecer, tinha que ter o valor, a palavra do agente de trânsito, a palavra da polícia. Essa tinha que valer. E não tem uma prova, porque eles não vão conseguir, você nunca vai conseguir fazer alguém criar prova contra si mesmo. Até porque é um direito meu de permanecer calado. A gente sempre vê isso aí, não só no Brasil, como no exterior também, em filmes que falam, você tem o direito de ficar calado e tudo. É lógico. Se eu fiz alguma coisa errada, eu me mantenho calado e deixo que a polícia haja. O que ela não descobriu, o que ela não fez, tudo bem, ela é o papel, é o ofício dela. Ela é que tem que fazer isso, não sou eu. Quem tem que instaurar um inquérito, quem tem que ver as provas, são elas. Agora, se é uma coisa que está em destaque, se é uma coisa que está visível, se o policial viu, se ele autuou, se tem prova, por que não? Vamos colocar, é muito mais barato, então, do que mexer nessa lei, fazer essa confusão toda, coloca a câmera no carro das polícias, no carro dos agentes, está embriagado? Tá. Vamos copiar, eu sempre falei isso, tem muita coisa, é mais fácil copiar do que criar. Mais fácil e mais barato. Copiar os modelos que deram certo. Os modelos, nós temos no mundo vários bons modelos, vamos copiar. Por quê? Anda aqui, faz tal movimento, faz isso, faz aquilo. Não, está filmado. E registrado, não tem como contestar. Ali, se o policial vê, o policial ele tem que ter consequência, se ele viu errado, ele tem que pagar por aquilo. Agora, se ele viu certo, acabou. Ele vai entender de um jeito, o juiz vai ver aquela filmagem, vai ver que realmente estava bêbado, o delegado vai ver, o próprio condutor do veículo vai olhar e falar, realmente eu até achava que estava em condição, mas eu não e não estava. Então, aquela filmagem, ela é uma prova material. Ela é uma prova material. O senhor concorda, inspetor? Eu concordo, até porque nós, agentes da autoridade de trânsito, nós estamos investidos pelo Estado dessa autoridade. Então, como o doutor Machado disse mesmo, é questão, vamos dizer assim, dessa investidura, né, dessa responsabilidade que nós temos de representar o Estado, encaminhar um condutor com visível estado de embriaguez alcoólica. A partir do momento que nós elaboramos um termo de constatação de embriaguez alcoólica, a partir do momento que nós conduzimos até mesmo, se for o caso, testemunhas, né, que já estão qualificadas nesse termo de constatação de embriaguez alcoólica, eu acho que por ali já é uma prova material para incriminar um condutor que estava com o ato de beber e dirigir, colocando em risco a segurança maior, que é o cidadão, é a coletividade. Né? Então, suprimir isso, né, aí seria, vamos dizer assim, um retrocesso. Houve um avanço na lei, anterior a essa lei,
nem isso, nem essas medidas administrativas que eu falei aqui, não era feito. Nem isso era possível. Nem isso era possível. Houve um avanço. Né? Olha bem, a intenção disso aí não é nem punir o condutor, é resguardar a sociedade. É evitar o acidente, porque quantas vezes nós vemos aí, na televisão, principalmente, a pessoa que embriagada foi num ponto de ônibus, atropelou 5, invadiu uma casa, atropelou 3 ou 4. Então, não é só, a intenção disso aí é a proteção da sociedade. E quanto a isso, a polícia, ela já é revestida de um direito. Agora, chega lá nos finalmente, tem alguma prova? Não, eu só vi que ele estava bêbado, mas tem uma prova material? Não. Acabou aqui, então, libera o cara, o condutor, o policial volta com aquela cara digamos assim, desculpa, mas de bobo, porque ele fez todo um trabalho que não foi considerado. Em vão. O outro sai rindo da situação em vão e perdeu todo aquele tempo, todo aquele aparato. E isso é o quê? Isso é dinheiro público, numerário público. Isso sai dos nossos bolsos. Então essa ação que custou tanto, esse inquérito, tudo que resultou no inquérito, resultou num processo e tudo mais, foi por água abaixo. Por quê? Porque não existe a prova material. Não vai dar em nada. Aí acontecendo isso, o que é o final da coisa? A sociedade fica em prejuízo. Porque esse sujeito que estava embriagado, ele além dele ser punido, o que é a parte mínima da coisa, até porque não interessa nem para a sociedade ser punido, interessa que ele não cometa um ato que venha prejudicar a sociedade maior. É o que o inspetor falou. Entendeu? É o problema da coletividade. O soldado, quando faz isso, ele não está afim de punir aquele agente. Ele está afim de resguardar toda a sociedade. Para isso, ele é revestido do poder de polícia, para resguardar a sociedade. Que poder de polícia que é esse? Nenhum. Porque se a palavra dele não vale contra a do condutor, existe a prova material, acaba dando o que a gente chama com os burros na água. Vai ter todo um aparato, toda uma apreensão, chama guincho, vai pátio, ele vai lá depois no ato do processo, 2, 3 vezes no fórum, sai da sua atividade, sendo pago por nós, pelos contribuintes, e não vai dar em nada. É uma burocracia desnecessária e ineficaz. Né? Vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já. O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota não foge à luta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a obrigatoriedade do bafômetro. Inspetor Cleiton, quais as maiores dificuldades que a polícia encontra, frente a essas pessoas? Ainda que, vamos dizer, que nós mencionamos aqui, que o doutor elencou muito bem aqui, pontos dessa dificuldade também, no tocante a nós darmos cumprimento, vamos dizer assim, e retirar de circulação aquele motorista que potencialmente esteja oferecendo risco à sociedade, Fica, às vezes, no campo administrativo, no campo administrativo, mas no campo penal ele é impune, ele não vai sofrer nenhuma sanção,
por ele ter recusado a fazer o teste bafômetro. A polícia fica de mãos atadas, fica né? de mãos atadas e às vezes leva até o incentivo de outras pessoas, né? Que poderia deixar de fazer o uso de bebida alcoólica, né? Mas a Polícia Rodoviária Federal continua nas suas fiscalizações, buscando orientar também condutores a não beber pelo risco que eles podem estar causando à sociedade, incentivando até mesmo a mudar a cultura, mudar o hábito. Às vezes elegeu, quando vai sair para beber, umas festas, alguma coisa assim, eleja um para não beber e aquele um dirija o veículo, né? Dando oportunidade então a outras pessoas, a terceiros não sofrerem nenhuma consequência daquele ato da bebida alcoólica. São mudanças simples, né? São que as mudanças pessoas têm simples. que ter esse hábito. Mudar o hábito, mudar assim, a forma de proceder e conscientizar. Eu acho que o essencial é uma conscientização daquele ato dele de não beber e, se beber, não dirigir. Doutor Anderson, aumentar a punição seria uma saída? O senhor acredita que poderia melhorar? Eu acho que não. Eu não acho que não, até porque isso aí, se a gente for ver de um teor geral, é até um absurdo uma lei dessa. Essa lei não tinha que existir. A pessoa tinha que saber que se ela bebesse, ela não podia dirigir. Deveria ser consciente. Deveria ser consciente. Isso é uma questão de cultura, isso é uma questão que nós vamos demorar várias gerações para chegar nesse ponto, mas a pessoa tinha que ter consciência. Se eu bebi, eu não posso dirigir, eu não vou estar apto a dirigir. Se eu uso droga, porque não é só a bebida, se eu consumo droga, eu não posso consumir droga e pegar um veículo. Eu vou pôr em risco a vida de outras pessoas, porque só muda a arma. Você pega um revólver e sair atirando e pegar um carro e matar 3 ou 4 pessoas, o que mudou? Só mudou a arma. O final foi a mesma coisa. Houve um homicídio. Seja ele doloso ou culposo, mas houve. Então só mudou a arma. Então eu acho que isso aí é mais um problema de consciência. Isso aí a gente tinha que ver. Eu bebi, então eu não dirijo. Eu vou numa festa, eu faço uso de drogas, então eu não posso faltar dirigindo. Isso aí devia... se fosse um país esclarecido, ou se a gente fosse mais esclarecido, já teria que ter consciência disso. Nem existia uma lei, nem precisaria. Não precisava de lei. Você vai precisar de lei falando para te falar uma coisa que você sabe que você não tem condição. Mas às vezes as pessoas só participam daquilo quando dói no bolso, quando corre o risco de ir preso. É lógico. Né? Precisa de um pouco de pressão. Agora, olha bem, isso é mais do que provado. Isso foi mais do que provado. Eu sou a favor de uma legislação mais rígida. Eu quero deixar bem claro isso, que eu sou a favor. Mas ninguém deixa de cometer um ato infracional, ninguém deixa de cometer um crime pela quantidade de pena. Ninguém, que se fosse assim, nós temos 2 casos que eu sempre comparo, que é o 157 e o 155. 155 é um furto comum. Você vai num lugar, eles chamam de descuido, e furtam a peça. O 157, ela já é onde você vai armado, ou com uma grave ameaça, ou com uma faca, um revólver, e toma o pertence da pessoa. O 155, ele é um crime bem leve. A pena dele é uma pena pequena, é uma pena, até dependendo do jeito, nem preso você fica. O 157, por você ter essa agressão psicológica, essa agressão moral, para você ir armado, essa inibição, ele já é um crime mais pesado. E nem assim a pessoa pratica só um 155. Se ele pensasse, ele não praticaria um 157, ele ia só num 155, que é o crime mais fácil. Então, se fosse... o meliante, o bandido, ou o infrator preocupasse com a quantidade de pena, ele não faria um crime, ele faria outro. Então, isso aí, eu acho que não resolve. Nós temos vários países que as penas são rígidas e nem por isso deixa de acontecer esse tipo de coisa. Então, melhora? Pode até ser que melhore, pode até ser que... Por quê? Porque esse agente que cometeu esse crime, ele vai ficar respondendo por esse processo, não vou nem falar preso, por um tempo maior. Mas isso não inibe que ele faça de novo. Tanto prova disso é a alta reincidência que nós temos no Brasil. No Brasil a reincidência ela é muito alta. Então não é... Quem comete os crimes não está preocupado com isso. Não está preocupado com isso. A pessoa não pensa assim, eu vou sair de casa hoje, mas eu vou, o bandido, vamos supor, eu vou sair desarmado porque eu vou cometer só um 5-5, porque num 5-5 eu vou pegar 2 anos, num 5-7 eu vou pegar 5 anos de pena. Pensando bem, eu vou fazer só um 5-5. Não é assim. Não é assim. Então, falta consciência. Falta consciência. Então, eu acho até uma lei dessa, eu acho até um absurdo. Eu acho que se a pessoa
Ela tinha que ter uma consciência própria. Ela bebeu? Bebeu. Ela não dirige. E já é o contrário do que o pessoal pensa. O pessoal pensa assim, não, eu tomo 4 ou 5 copos de cerveja, eu tomo 3 ou 4 cervejas, 2 doses de uísque, e sou bom para dirigir. Eu sempre sou bom. Eu tomo isso aqui, eu estou bem. Eu estou bem. Essa consciência é que tem que ter. Bebida e volante, eles não combinam. Então, ou eu bebo, ou eu dirijo. Não importa se eu vou tomar 1 dose, 2 doses, 3 taças de vinho ou uma garrafa. Então eu vou encher a cara aqui e vou embora de táxi. Eu deixo meu carro, vou de táxi, peço para alguém levar. Essa consciência é que tem que ter. O que pode e o que não pode. O que é certo e o que é errado. Eu acho que não precisaria nem de lei para isso. E agora é uma época que eu acho que a preocupação da polícia aumenta, né? Véspera de feriado, muita gente pega a estrada, os cuidados, muito vinho, muita bacalhoada, os cuidados devem ser redobrados, não é mesmo, inspetor? Com certeza, estamos aproximando aí de um feriado prolongado, né? Da Sexta-feira de Paixão, Semana Santa, e os cuidados continuam assim sendo, vamos dizer, recomendados no tocante a observá-los para que se evite acidente. Um deles é esse, evitar o uso de bebida alcoólica, né? Dirigir sempre com atenção, dirigir com paciência. A gente está vendo motorista muito afoito, querendo ultrapassar e excesso de velocidade. Não precisa disso. Dirija com mais atenção, com cautela, com cuidado, né? E faça um trânsito seguro. Nós temos uma particularidade no perímetro urbano aqui de Berlândia, que 40% dos acidentes ainda registrados na nossa delegacia está concentrado no perímetro urbano. Né? Então já estamos fazendo um trabalho com o DENIT, o Ministério Público Federal, para rever alguns pontos. Os cuidados não só na estrada, mas também dentro da cidade. Não só no perímetro urbano também. Né? Tá certo, então obrigada. Cidade grande. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Bom, ficam as dicas, né, para você que vai pegar a estrada agora no feriadão. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.